Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a uma aula totalmente gratuita sobre controle de constitucionalidade com a professora Natália Masson. A professora Natália dispensa maiores comentários, uma das referências em direito constitucional há muitos e muitos anos. E o controle de constitucionalidade é um tema atual e clássico ao mesmo tempo. Está presente nos noticiários, nos mais diversos concursos públicos espalhados pelo país e também no dia a dia de quem exerce a advocacia. Então você vai ter nos próximos minutos uma aula exclusiva que ela é extraída da nossa pós-graduação em Direito Público. Uma pós que possibilita que o profissional do direito se especialize em uma das áreas mais promissoras do universo jurídico. Eu vou colocar um QR Code aqui na tela também, na descrição vai estar fixado o link para você fazer sua matrícula agora na nossa pós em Direito Público com 15% de desconto com o cupom PÓS15 que vai estar aparecendo aqui na tela. Uma oportunidade única de estudar com grandes nomes do direito, como a professora Natália Masson, que é coordenadora da pós, professor Rafael Oliveira, professora Fernanda Marinella, Moza Borba, Bernardo Gonçalves e tantos outros grandes nomes. Então agora, boa aula e fica com a aula da professora Natália Masson sobre controle de constitucionalidade. Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Direito Constitucional aqui no módulo 3 da nossa pós-graduação em Direito Público da Títulos. Sequenciando os estudos já iniciados nesse módulo, nós vamos, neste encontro, tratar de um tópico super relevante para a permanência e também a durabilidade das instituições. Nós vamos conversar sobre a possibilidade de reforma do nosso texto constitucional. Então, uma primeira coisa que você precisa reconhecer é que, quanto à estabilidade, existem diferentes formas de classificarmos as constituições no cenário do direito comparado. A nossa Constituição de 88, seguindo uma tradição pátria, nesse quesito pode ser classificada como rígida. Mas, evidentemente, quando você volta o seu olhar para outros documentos constitucionais do mundo, você encontra diferentes maneiras de realizar essa estabilidade constitucional. Então, existem constituições que são flexíveis, existe o modelo de constituição semirrígida, também chamada de semiflexível. O que não temos mesmo um exemplar para podermos traduzir na realidade esse fenômeno, que então é puramente teórico, é o da Constituição imutável. Não existem, constituições imutáveis, porque os textos constitucionais necessariamente precisam se adaptar à dinâmica social, que é significativamente mutante, sob pena de a Constituição perder completamente a conexão com aquela realidade que ela pretende normatizar. Então, termos uma Constituição imutável, isso não é viável. Por quê? Porque uma Constituição imutável ela é dotada de uma pretensão muito fantasiosa, a de ser eterna. Então, vamos lá trabalhar essa classificação para você entender a localização da rigidez constitucional, nessa teoria da Constituição que estamos a estudar. Então, primeira coisa, a Constituição, quando é chamada de imutável no plano teórico, porque nós não temos, na verdade, nenhum exemplar de Constituição imutável, com exceção daquelas leis fundamentais bem antigas, como o Código de Hammurabi, a antiga lei das 12 tábuas, Mas, enfim, a Constituição imutável pode existir na teoria, Então ela seria chamada também de granítica ou intocável e não permite nenhuma mudança do seu texto, uma vez que não prevê nenhum procedimento de reforma. É algo completamente em desuso, representa alguma coisa como talvez uma lembrança histórica do que já vivenciamos com essas leis bem antigas realmente, que tinham essa pretensão fantasiosa de serem eternas. Mas não dá para imaginarmos na atualidade um documento constitucional que não permita nenhuma alteração ou modificação do seu texto, justamente porque a realidade é excessivamente mutante e, claro, a Constituição precisa guardar com essa realidade que ela pretende normatizar uma sintonia, sob pena de suscitar uma revolução. Uma ruptura muito abrupta e completa diante de mudanças sociais que não encontram respaldo naquele texto constitucional antigo e que não permite alterações. Então, a imutabilidade do texto constitucional, na verdade, gera uma Constituição pouquíssimo estável. Você deve se lembrar que estamos falando da classificação da Constituição quanto à estabilidade. E ao contrário do que muitos pensam, o texto imutável é o mais instável de todos, porque ele nos conduz diretamente à ruptura institucional, uma vez que a Constituição precisa se adaptar à realidade que é mutante. Em segundo lugar, é sempre importante lembrarmos da falibilidade humana, a ideia de que o Constituinte pode ter traçado prognósticos equivocados e que eventualmente tenham que ser superados.
não é? E, por fim, a ideia de que a nova geração, ela às vezes não quer viver de acordo com normas que foram impostas por gerações anteriores. As coisas mudam muito, o desenvolvimento tecnológico, científico, não é? Nos acompanha hoje e, evidentemente, algumas regras são traçadas em momentos nos quais sequer se vislumbrava certas possibilidades que foram trazidas por esses avanços, né? Então, se não permitíssemos alguma mudança do texto constitucional, estaríamos fadados a criar uma espécie de governo dos mortos sobre os vivos, não é? Enfim, então, as constituições quanto à estabilidade podem ser assim classificadas. Imutável é uma classificação hoje meramente teórica, que nos mostra que este seria o texto menos estável de todos, porque nos encaminharia para uma ruptura, tá? Agora, de outro lado, é da nossa tradição pátria adotarmos constituições rígidas. Eu lhe mostro daqui a pouco que a nossa única constituição que não prezou pela rigidez foi aquela primeira Constituição histórica que fundou o nosso Estado Nacional, que por acaso vem a ser a Constituição Imperial de 1824. Tem um dispositivo nesse documento, que é o artigo 174, que prevê o quê? A separação das normas constitucionais, segundo o conteúdo, então criava ali um cenário de Constituição semi-rígida, tá? Mas é da nossa tradição republicana, então, termos um documento constitucional classificado dessa maneira. Constituições rígidas, o que isso significa? Duas coisas. Primeiro, que a mudança é possível, que a alteração formal do texto constitucional é cabível, é admitida. E, aliada a essa ideia, essa alteração será constituída por meio de um processo legislativo muito mais solene, gravoso e dificultoso do que aquele que utilizamos para a feitura da legislação infraconstitucional. Então, o modo procedimental de criarmos uma emenda constitucional será instituído de uma maneira diversa, mas muito mais gravosa, muito mais solene do que o que temos, né, como previsão na feitura da legislação infraconstitucional. Tá bom? Então, veja que um documento rígido permite alterações sem que haja uma ruptura constitucional. E com isso a Constituição, já que admite e reconhece que determinados artigos precisam passar por esse rejuvenescimento, é uma Constituição que tende a ficar. É uma Constituição estável, então. Por quê? Porque eventuais dissintonias entre a realidade e certos dispositivos constitucionais, essas dissintonias podem ser resolvidas por meio da feitura de uma emenda constitucional, né? Então, as alterações permitem que o texto se mantenha estável mais tempo e nos afastam dessa necessária e abrupta ruptura e rompimento com aquela carta constitucional que está em vigor, não é? Então, alterações são feitas sem que haja uma ruptura constitucional, mantendo a identidade material da Constituição e preservando, é claro, os seus elementos essenciais. Na doutrina, se você abrir, né, manuais de direito constitucional que pretendem condensar o estudo pátrio deste assunto, você vai encontrar uma certa divergência com relação a essa classificação. O ministro Alexandre de Moraes sempre teve uma obra muito conhecida, antes de se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal, publicava o manual dele pela Atlas, não sei se ainda é a mesma editora. Eu me lembro na graduação, mais de 20 anos eu fiz graduação, óbvio, né? Na verdade, daqui a pouco eu estou completando 25 anos de ingresso na graduação, imagine. E a gente se valia muito do manual do professor Alexandre de Moraes, em conjunto, né, com a obra do José Afonso da Silva. Na minha época, em razão do professor que lecionava constitucional na Universidade Federal onde eu estudei, ter sido orientado pelo Canotilho, a gente também lia muito os autores portugueses, também estudávamos Manuel Gonçalves Ferreira Filho, quais outros autores eu gostava muito? Reynolds e Pelhos. Engraçado, né? Eu tive uma formação nessa área, na graduação, muito boa, possivelmente em razão também desse professor ter um estudo mais denso em direito constitucional. Mas, de toda forma, a obra do Alexandre de Moraes, hoje ministro do STF, né? Ele ingressou na corte em 2017, depois daquele falecimento repentino do então ministro Teori Zavascki. Teori Zavascki, ele faleceu em janeiro de 2017, em razão de um acidente aéreo, vocês devem se lembrar, lá em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro. E aí o Alexandre de Moraes era o então ministro da Justiça, do então presidente Michel Temer, já tinha sido secretário de Segurança Pública aqui no estado de São Paulo, foi nomeado ministro do STF, né?
considerando agora um momento histórico mais recente, né, que foi o 7 de setembro de 2024, algumas manifestações tomaram a Avenida Paulista, aqui em São Paulo, justamente pedindo agora o impeachment do ministro Alexandre, né? Enfim, o nome dele está em voga e ele considera que a nossa Constituição deveria, nesse quesito, ser classificada como super rígida, tá? Por que super rígida? Porque além dela só poder ser alterada segundo um processo legislativo diferenciado, ela tem normas que ele chama de imutáveis, que seriam as cláusulas pétreas, né? Aquelas normas que não podem ser retiradas ou restringidas do texto constitucional. Então, nos dizeres do autor, a Constituição pode ser considerada como super rígida, uma vez que, em regra, poderá ser alterada por um processo legislativo diferenciado, mas, excepcionalmente, em alguns pontos, é imutável. Bom, na verdade, nem mesmo nesse aspecto a Constituição é imutável, porque as cláusulas pétreas, elas permitem que aqueles assuntos que assim sejam classificados sejam objeto de emenda constitucional. A emenda que não é possível, sequer pode ser discutida, é a que pretenda restringir ou mesmo abolir alguma cláusula pétrea na sua essência, né? Então, por exemplo, as cláusulas pétreas, a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação de poderes e os direitos e garantias individuais. Esses temas não podem ser objeto de uma proposta de emenda se essa proposta de emenda é tendente a aboli-los ou mesmo restringi-los. Mas já tivemos múltiplos exemplares de emendas constitucionais que trataram desses assuntos não de forma restritiva ou abolitiva e que, portanto, são emendas válidas, legítimas. Pense, por exemplo, na emenda 45 de dezembro de 2004, quando fez a reforma do Poder Judiciário e incluiu ali no inciso 78 do artigo 5º o direito à razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. Mais recentemente, em fevereiro de 2022, a emenda 115, que acrescentou nesse mesmo artigo 5º o inciso 79, tratando da proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então, direitos e garantias individuais, eventualmente, são objeto de emenda constitucional, mas uma emenda que vise reforçar, ampliar a proteção acerca dessa cláusula pétrea. A própria forma federativa de Estado, né? Nós já tivemos emenda deslocando competência de um ente federado para outro. Aliás, emendas desse tipo são desejáveis, porque já conversamos disso em outro momento, salvo engano, no módulo 2 aqui do nosso curso, né? E falamos muito que a nossa federação é excessivamente centralizadora, concentra muitas atribuições no plano federal, e que uma descentralização dessas competências e dessas tarefas nos faria muito bem, porque os Estados-membros é que deveriam ser os verdadeiros protagonistas da federação. Não é? Então, por exemplo, a emenda constitucional 69, essa emenda de 2012, ela pegou uma atribuição da União e jogou para o Distrito Federal, que é a competência para organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal. Isso ficou com a União há muitos anos, a União não efetivou a criação da Defensoria Pública, né? E não cuidou desse tema, então isso foi deslocado para a competência do próprio Distrito Federal. Então, veja, outra emenda que tratou de tema que é considerado cláusula pétrea e ainda assim é uma emenda válida, tá? Eu comento essa questão porque, se você quiser apresentar um trabalho de conclusão de curso específico sobre estabilidades das constituições, você vai discutir exatamente essas classificações e essas pequenas divergências doutrinárias que surgem. Se você quiser agregar um pouco mais no seu trabalho, por exemplo, você vai pegar uma outra Constituição, essa aqui é uma Constituição da Itália. Bom, essa versão aqui em especial, ela é muito boa, porque ela tem alguns comentários, tá? Mas essa aqui é uma Constituição tipicamente flexível, então a gente pode pegar os dispositivos que demonstram isso. Tem algumas marcações minhas aqui, mas nenhuma propriamente trata do que eu queria mostrar. Em específico, né, sobre o modo de mudarmos a Constituição italiana. Mas, enfim, a gente pode pegar dispositivos de constituições outras e ilustrar aqui no seu trabalho como um sistema distinto do nosso procede com relação à modificação do texto constitucional. Isso tudo é muito válido, gera uma contribuição para a comunidade científica, porque todos nós temos interesse, eu tenho certeza, em aprender um pouco mais como as coisas são feitas, eventualmente em outro país, não é? Então, se você quiser discutir isso no seu trabalho de conclusão de curso, é uma outra sugestão. Eu vou falar disso muito em praticamente todas as aulas que eu lecionar aqui nesse curso de pós-graduação, porque eu gosto que o aluno faça o trabalho, ainda que de início isso aparente ser desnecessário, porque às vezes você vai conseguir uma progressão na carreira, independentemente de ter apresentado esse trabalho, mas é que nós nunca sabemos exatamente para que caminho e que curso a vida vai nos levar, né? Como é que diz aquela frase famosa que enquanto a gente faz os planos, Deus ri, né?
porque eventualmente a gente tem um olhar muito pequeno sobre as coisas, muito curto, não é? E a gente não consegue visualizar ali o futuro e os próximos acontecimentos, e aí a vida vai nos encaminhando para outra coisa. Então, você já ter feito o trabalho de conclusão de curso, talvez dê uma importância maior para esse documento formal que vai atestar que você tem essa pós-graduação, né? Então, eu estimulo que o aluno faça e vou dando ideias, porque às vezes você gosta mais de um assunto, de outro, e tendo essas ideias, você vai sentindo que é possível escrever sobre o que você quiser. E que você deve oferecer uma contribuição. Se você se interessar um pouco pelo assunto, você vai se dedicar alguns dias, algumas semanas a estudá-lo um pouco mais a fundo, vai pesquisar, vai ler algo que não é tão corriqueiro no estudo de grande parte dos alunos, e aí você vai oferecer algo que de fato é um bom contributo para a comunidade científica, né? Então, seguindo aqui, bom, constituições flexíveis também permitem alteração de seus textos, né? Mas a grande característica aqui é que numa Constituição flexível, as leis, vou chamar elas de leis, né? As leis constitucionais, elas não vão se diferir das demais leis pela hierarquia, né? Mas sim pela matéria, porque aqueles temas que consideramos que são materialmente assuntos de direito constitucional, que organizam o Estado, organizam os poderes, que prevêem os direitos e as garantias fundamentais, esses temas terão sido tratados pela Constituição, né? Então, em termos materiais, haveria essa superioridade da Constituição perante os outros diplomas, mas em termos de hierarquia, não. Por quê? Porque não há nenhum óbice para que normas constitucionais sejam alteradas por meio, e a qualquer tempo, pelo legislador ordinário, né? Então isso é o que caracteriza uma Constituição essencialmente flexível. Agora, eu vou lhe dizer que tão indesejável quanto a Constituição imutável é uma Constituição sem quase nenhuma estabilidade, que seja muito volúvel, frágil, diante de atentados casuísticos, aquele projeto que o poder originário quis desenhar, não é? É sempre preciso estarmos atentos, porque assim como acontece na nossa vida privada, acontece na vida pública também. Na nossa vida privada, eventualmente, nós tomamos decisões com o fígado e não com o cérebro, ou seja, munidos de uma certa raiva ali e de uma impulsividade que foram construídas em razão de um momento específico que estamos vivendo, né? Com um pouco mais de sabedoria, maturidade, é possível, né, não decidir dessa maneira, nesses momentos específicos. Resguardar ali o nosso pensamento, os nossos sentimentos, e depois, com os ânimos já mais arrefecidos, tomar uma decisão mais racional, não é verdade? Mas na vida pública essas coisas também acontecem. Então, por exemplo, um crime que tenha recebido muita atenção da mídia, gerado grande comoção nacional, ele normalmente vem acompanhado de propostas no recrudescimento das penas, do regime, coisas que às vezes não vão melhorar em nada a nossa estrutura da segurança pública e a nossa sensação de segurança nas ruas. Não é? Porque serão mudanças legislativas muitas vezes inócuas, que buscam só oferecer algum conforto, talvez um pouco sentimental, não é? A toda a população que sofreu junto por conta daquele crime hediondo e gravíssimo e que nos comoveu profundamente. Não é? Mas você veja que as melhorias nunca são pensadas em termos estruturais. São sempre propostas assim, as mais fáceis, né? Vamos fazer isso aqui, recrudesce a pena aqui, que isso deve funcionar, e a história tem nos mostrado que não funciona. Então, para evitarmos justamente um texto muito frágil, volúvel a esses casuísmos políticos, uma Constituição rígida tende a estabilizar melhor as coisas que uma flexível, não é? Por quê? Porque se você tem uma Constituição construída com essa alta suscetibilidade, maleabilidade, ela também não cumpre efetivamente seu papel. Uma Constituição muito volúvel, ela não consagra efetivamente certos valores, né, direitos e garantias essenciais, que ao sabor do momento podem ser suprimidos, restringidos ou ampliados. Então, a rigidez é uma excelente opção, realmente, associada, claro, a uma democracia bem consolidada, né? Porque, você veja, a nossa Constituição também é rígida, mas daqui a pouco estamos completando aí 150 emendas, o que é muita coisa para um documento constitucional que ainda não tem 40 anos de história, né? Enfim, bom, a Constituição semirrígida. Eu falava da Constituição nossa imperial de 1824. Acho que eu citei o artigo 174, esse artigo fala de outra coisa. De que? Provavelmente da naturalização tácita, mas é o 178 da Constituição Imperial que previa um lapso temporal
Bom, é o 174 que prevê o lapso temporal, acabei de me lembrar. O 178, ele estipulava o seguinte: a semi-rigidez da Constituição, selecionando assuntos que poderiam ser alterados segundo a legislação ordinária e assuntos que só podem vir a ser alterados, né, naquela época, via processo legislativo mais solene, mais dificultoso. Então, era esse dispositivo que consagrava a nossa Constituição Imperial como semi-rígida, tá? Ou semi-flexível, tanto faz. O documento constitucional pode ser modificado segundo ritos diferentes, a depender do tipo de norma que vá ser alterada. Então, a gente identifica na Constituição normas que abrigam assuntos mais importantes, essa é a parte materialmente constitucional, e isso compõe a parte rígida. Só podem ser reformados por meio de um procedimento diferenciado e bastante rigoroso. Agora, os demais artigos que compõem a parte formal da Constituição, bom, esses outros artigos integram a parte flexível. Podem ser alterados pelo processo ordinário, que é um processo mais simples e menos dificultoso, né? Então, nossa Constituição pode ser classificada assim, a imperial, né? Tá aqui o artigo 178 mesmo. A gente vai falar de 174 na hora que começarmos a ver quais são os limites impostos à reforma da Constituição de 88, porque esse 174 previa um limite de ordem temporal que nós não temos na Constituição de 88, mas é bom listá-lo para você entender como funciona um limite temporal. A Constituição Portuguesa de 76 tem um também, eu trouxe esse artigo para ilustrar, tá? Bom, olha a natureza aqui desse dispositivo. É só constitucional o que diz respeito aos limites e atribuições respectivas dos poderes públicos e aos direitos políticos e individuais dos cidadãos. Nossa, mas só direito político individual e os direitos sociais? Eu já devo ter comentado aqui no curso, não sei se tivemos espaço em outras aulas, mas provavelmente quando eu tratei das diferentes formas de classificarmos as federações, e aí eu lhe disse que na Federação Primeira Republicana tínhamos uma federação. A Constituição Primeira Republicana, de 1891, tínhamos um federalismo dual, né? E que com a passagem para a Federação de Cooperação, na Constituição de 34, o que aconteceu foi a tentativa de desenhar um Estado novo, um Estado de bem-estar social. Isso se deu exatamente pela previsão de direitos sociais expressos na Constituição de 34, que foi a primeira vez. Aqui você já nota que direitos sociais sequer eram mencionados, porque não tínhamos essa previsão nesse contexto ainda, né? Aqui, meados aqui do século XIX, tá bom? Então, é só constitucional o que diz respeito aos limites e atribuições respectivos dos poderes políticos e direitos dos poderes políticos e os direitos políticos e individuais dos cidadãos. Ninguém nem falava em direitos sociais, claro que eles ainda também não tinham previsão em nenhuma Constituição, né? Só no século seguinte, quase 100 anos depois, é que a Constituição mexicana vai trazer direitos sociais, em 1917. Vai demorar tempo aqui para os direitos sociais serem sentidos, né, nos textos. E na sequência o artigo dizia: tudo o que não é constitucional pode ser alterado sem as formalidades referidas pelas legislaturas ordinárias. Quer dizer, muito mais fácil, porque não é norma considerada constitucional. Todo o resto pode ser alterado sem essas formalidades referidas pelo legislador ordinário, dizia esse artigo aqui, né? Bom, então considerando que já tivemos uma Constituição desse tipo, sigamos aqui avaliando, né, o que significa termos uma Constituição rígida. Como eu disse mais cedo, adotar uma Constituição rígida significa autorizarmos a modificação formal do seu texto. Não podemos descuidar também do reconhecimento de que o texto pode ser modificado por uma via informal, que nós chamamos de mutação constitucional. Na mutação constitucional, o texto permanece íntegro, intacto. O que se altera? A interpretação, o sentido que eu extraio daquele texto. Você deve, claro, reconhecer que as palavras, em geral, elas são polissêmicas. Então, um único termo permite, muitas vezes, mais de uma interpretação, né? Vou dar um exemplo aqui envolvendo os meus sobrinhos. Meu irmão mais velho tem 2 filhos, que já tem uma idade mais avançada, diferente dos meus, que ainda são bem pequenos, mas quando um deles estava sendo alfabetizado, nós estávamos juntos numa viagem no estado do Rio de Janeiro, e então minha sobrinha leu num ônibus, né, assim, vendo um ônibus passar, ela leu: "Vá de ônibus, é legal", e ela disse assim para mim: "Tia Nath, mesmo, né, eu acho muito legal o ônibus, porque tem muitas pessoas, tem motorista, e ele é muito grande", aquela coisa toda fantasiosa assim. E eu entendi, ela quis dizer: vá de ônibus, é muito, assim, divertido, né, uma coisa, pelo menos para a vida dela, diferente, uma experiência pouco usual para o dia a dia dela, que mora no interior, anda muito a pé, faz as coisas muito a pé, eventualmente no carro do pai ou da mãe, né? Mas interior de Minas que eles vivem, tá? Mas você veja, a frase no ônibus não quer dizer isso.
Ela quer dizer, vá de ônibus porque é um transporte legalizado. Então, toda a proteção que envolve isso, pagamento de impostos, está garantida ali num estado que sofre muito com o transporte da população de modo ilegal, né, por meio de enfim, especialmente naquela época, né, a coisa mudou um pouco depois desses outros aplicativos, mas você percebeu que esse único texto, vá de ônibus, é legal, suscita mais de uma interpretação? Isso deriva da circunstância de as normas serem polissêmicas e admitirem isso. Reconhecendo essa característica, né, dos termos utilizados pelo nosso idioma oficial, é bem possível que você altere a Constituição sem modificar formalmente o seu texto, porque você altera o sentido que se extrai daquele dispositivo. Então temos alguns exemplos, mas o mais recente, talvez central, você vai estudar no controle de constitucionalidade, especialmente na via difusa, né, em que temos, para ilustrar essa situação, o artigo 52, no inciso 10, que menciona um papel específico do Senado Federal na via difusa de controle de constitucionalidade. Quando o Supremo Tribunal Federal declara que uma norma é inconstitucional, no passado entendíamos que essa decisão, mesmo tendo sido proferida pela nossa Corte Suprema, produziria apenas efeitos entre as partes, efeitos que ficariam restritos a quem compôs aquela relação jurídica inicial. E o artigo 52, inciso 10, concedia ao Senado Federal a oportunidade de suspender no todo ou em parte aquela lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal por meio da edição de uma resolução. Então, o Senado, se quisesse e quando quisesse, poderia editar uma resolução suspendendo no todo ou em parte aquela lei declarada inconstitucional pelo STF. Pronto. Com isso, os efeitos da decisão da nossa Corte Suprema na via difusa, que até então tinham ficado restritos a quem compôs aquela relação jurídica inicial, meramente efeitos de interpartes, com a resolução do Senado Federal passariam a ter efeitos erga omnes, porque o Senado teria determinado por resolução a suspensão daquela lei declarada inconstitucional pelo STF na via difusa. Essa era a compreensão, mas há muitos anos o Supremo Tribunal Federal tenta também alterá-la, não é? E foi no ano de 2017, salvo engano, no mês de novembro, que o Supremo Tribunal Federal finalmente conseguiu maioria para dizer que quando a Corte Suprema decide uma questão no controle de constitucionalidade, essa decisão por si só tem efeitos erga omnes. E que o papel do Senado, lá do artigo 52, inciso 10, é simplesmente o de editar uma resolução para dar publicidade a essa manifestação da Corte Suprema. Então, o dever do Senado seria esse, o de editar uma resolução para dar publicidade a uma decisão que por si só, quando prolatada pela Corte Suprema, já teria os seus efeitos erga omnes. Então, a mudança do papel do Senado Federal na via difusa é um belo exemplo de mutação constitucional. Inclusive, os ministros do Supremo, na ocasião dessa decisão, em mais de uma oportunidade, você encontra isso em mais de um voto, diretamente, expressamente disseram: estamos diante de um caso inequívoco de mutação constitucional. Quer dizer, a nossa Constituição, isso aqui você também pode envolver se quiser escrever um trabalho sobre isso, mas nossa Constituição é plástica, então ela admite essa releitura, né? E nessa releitura, o papel do Senado Federal foi alterado. Não porque tivemos a feitura de uma emenda constitucional modificando formalmente o texto, mas porque a leitura que se faz de certo dispositivo passou a ser outra, não é? Enfim, temos mais exemplos, esse do controle é um clássico, tá? Mas então, termos uma Constituição rígida significa que podemos modificar formalmente a Constituição via emenda constitucional, mas que teremos que respeitar um procedimento específico que é bem mais complexo, bem mais dificultoso do que aquele previsto para a criação da legislação infraconstitucional, tá bom? E disso resulta uma outra discussão importante aqui no direito constitucional, que é a seguinte: então existem normas constitucionais distintas entre si com relação ao órgão elaborador e também quanto à possibilidade de serem avaliadas quanto à sua constitucionalidade. Por quê? As normas constitucionais originárias foram feitas pelo Poder Constituinte originário, quando ele elaborou a Constituição e recriou juridicamente o Estado, e as normas constitucionais derivadas, que são as emendas constitucionais, foram elaboradas pelo Poder Reformador. As primeiras, as normas originárias, representam a própria Constituição, então elas são o parâmetro para o controle. Logo, uma norma constitucional originária nunca poderá ser objeto de uma ação que pretenda avaliar sua constitucionalidade, porque ela é constitucional na essência, foi feita pelo Poder originário. Já as emendas constitucionais, como foram elaboradas pelo poder derivado, reformador, elas podem, em algum momento ali da feitura da emenda, ter desrespeitado alguma regra do artigo 60, algo assim, e aí, nesse sentido, a norma constitucional derivada pode ser considerada pelo STF inconstitucional, tá?
talvez já tenhamos falado disso, mas o poder constituinte originário, né, que é o responsável por criar a nova ordem jurídica. Mas lembre-se, apesar de ser um poder inicial, ilimitado, incondicionado e permanente, porque ele permanece conosco, latente em nós, num estado de hibernação, aguardando um novo momento constituinte. Esse poder não fica organizado o tempo inteiro, né? Então, depois que ele elabora a Constituição e nos entrega a Constituição, ele sai de cena. Ele sai de cena deixando em seu lugar dois outros poderes. O poder decorrente, né? O poder constituído, derivado decorrente. Eu vejo muito em provas de concursos públicos, vejo muito na doutrina também, escreverem poder constituinte decorrente. Mas veja, o termo constituinte deveria ser reservado com exclusividade ao poder que tem efetivamente essa função criadora, que é o poder constituinte originário. Os poderes constituídos derivam do originário, então eles são criatura e não criadores. Merecem essa alcunha de constituídos mesmo. Né? Porque o poder que eles têm é um reflexo pálido daquilo que um dia foi o poder originário, tá? Bom, então temos o poder constituído decorrente, que entra em cena justamente para permitir a criação das coletividades estaduais, e o poder constituído reformador, ou poder derivado reformador, que tem uma função importantíssima, a de rejuvenescer a Constituição em certos pontos, mantendo-a atualizada e condizente com a realidade social que ela tem a pretensão de normatizar. Né? Então, esses poderes entram em cena e o poder reformador elabora as emendas constitucionais. Isso aqui é uma parte da teoria da Constituição, mas é para relembrarmos, porque sem esse embasamento a gente não segue tão bem também a nossa conversa aqui. E um detalhe, há muitos anos, o Supremo Tribunal Federal, esse primeiro julgamento ali daquele habeas corpus 18178, é de 1926, pasme, tá? Então, tem praticamente 100 anos esse julgamento em que a Corte disse que pode controlar a constitucionalidade de emendas constitucionais. Isso foi firmado e depois, em muitas ocasiões, o Supremo, de fato, controlou a constitucionalidade de emendas. Tá bom? Eu fui citando aqui as decisões que eu acho que são as mais emblemáticas no que se refere a essa análise, que no Brasil não é meramente uma possibilidade retórica. Quando eu digo que uma norma constitucional derivada pode ser objeto de ADI e ter sua constitucionalidade controlada no Supremo Tribunal Federal, já vimos isso acontecer no Brasil em inúmeras ocasiões. Tá? Essa ADI 815 é dos anos 90, o Supremo confirmou que normas originárias não podem ter sua constitucionalidade controlada, e daí para frente, bom, são muitas decisões que você conhece, né? Na nossa aula de federação, eu devo ter lhe contado, de certo, sim, né, que nossa Constituição foi toda escrita num projeto que era, né, numa pretensão inicial que era parlamentarista. E aí depois, em março de 88, né, ali quase finalizando os trabalhos da Constituinte, a Constituinte já tinha trabalhado mais de um ano, faltavam pouco mais que 4, 5 meses para a Constituição ser promulgada, passou a emenda presidencialista. E aí, então, o Constituinte optou por colocar um artigo no ADCT, que foi o artigo 2º, propondo aquele plebiscito, estabeleceu um compromisso dilatório com a população, dizendo, olha, depois, dali a 5 anos, vocês vão ser chamados e vão decidir se manteremos a forma de governo republicano e o sistema presidencialista ou se promoveremos alguma alteração. E nós sabemos, a essa altura, que votamos naquela ocasião pelo continuismo. Devo ter lhe dito que aquele plebiscito estava marcado para acontecer em 7 de setembro, mas que ele foi antecipado para abril do mesmo ano, por uma emenda constitucional, que foi a emenda 2. Em geral, eu conto isso para dizer que normas do ADCT são normas constitucionais de mesma hierarquia e importância que as normas constitucionais que estão lá na parte permanente. A diferença é que as normas do ADCT têm caráter transitório, e um dia o ADCT não passará de uma mera lembrança, de uma reminiscência histórica. Não é? A norma se realiza e fica com a aplicabilidade esgotada, com a eficácia exaurida mesmo. Isso é característica do ADCT, mas no ADCT eu tenho normas constitucionais. Não é? Mas, enfim, o Supremo foi acionado para avaliar a constitucionalidade daquela emenda, que foi a emenda número 2 do ano de 92, que antecipou a data do plebiscito sobre a forma e o sistema de governo. Tá? Então, quer dizer, o Supremo avaliou a constitucionalidade de uma emenda constitucional, que é justamente o que eu estou aqui dizendo, que é possível, que pode ser feito mesmo. Aqui na ADI 939, essa aqui é muito emblemática, que foi uma ocasião em que o Supremo reconheceu que nós não temos direitos fundamentais só no título 2, temos direitos fundamentais não catalogados também. Né? E aí o princípio da anterioridade tributária, que está lá no artigo 150, no inciso 3º, na linha B, foi assim reconhecido. Mas essa foi a primeira ocasião em que o Supremo julgou inconstitucionais dispositivos
que tinham sido inseridos numa emenda, não é? Essa aqui, a DI 18050, foi relatada pelo ministro Nery da Silveira. Isso aqui é também interessante, porque ela é fruto da emenda da reeleição, emenda 16, do ano de 97, que modificou o artigo 82 e também o parágrafo 5º do artigo 14 para inserir a possibilidade do chefe do Poder Executivo ser reeleito para um único período subsequente, uma eleição, uma reeleição, não é? Enfim, isso foi discutido no Supremo e a Corte disse que não havia violação do princípio republicano. Devo ter te contado isso justo na nossa aula sobre teoria do Estado, não é? Enfim, eu fui citando emendas importantes para podermos conversar, mas já estou extrapolando um pouquinho o horário desse bloco. Então, a gente se vê no próximo e aí nós falaremos de um modo mais preciso do poder constituído reformador, tá bem? Vou estar te esperando, até lá. Eu tenho certeza que você gostou da aula da professora Natália Masson das referências do direito constitucional brasileiro. Mas não pare o seu processo de aperfeiçoamento por aqui. Dê um passo além agora e faça sua matrícula na nossa pós-graduação em Direito Público com 15% de desconto com o cupom PÓS15. É a sua chance de estudar com os maiores nomes do universo jurídico. Natália Masson, professor Rafael Oliveira, Moza Borba, Bernardo Gonçalves. Montamos uma equipe completa de professores de renome para que você possa se especializar e dominar o direito público. Direito público é uma das áreas mais promissoras. Você pode atuar no ramo tributário, no ramo do direito administrativo e nos mais diversos outros universos dentro do direito público. Agora você precisa agir agora, porque esse cupom de 15% é por tempo limitado. Use agora o cupom PÓS15 e faça a sua matrícula na nossa pós-graduação em Direito Público. Títulos pós-graduação, quer você no topo. Dê o seu passo agora. Clique aqui no link que está na descrição desse vídeo e faça a sua matrícula.